noite, que Exu abençoe, salve Terreiro Guardião Divino, salve meus irmãos, minhas irmãs, Exu abençoe a bênção. Então, o que a gente vai trazer um assunto? Qual o assunto? A gente fala tanto em não seguir, né? Para quem está assim já na reta final ali de estar dentro daqueles dogmas ali da religião, dentro do terreiro, já está pensando, já deu tudo que tinha que dar, vamos dizer assim. E agora, o que eu faço? Como que eu vou fazer se aquele lugar já não me serve mais? E se aquele lugar já não me serve mais, aquele dirigente talvez, eu sou muito grato, eu sempre gosto de dizer isso, a gente precisa e deve ser muito grato, certo? Muito grato. A gente tem um caminho, um meio, um início, um meio e um fim, né? Muitas vezes, muitos de nós, dentro dos terreiros, certo? Então, sempre eu digo, seja grato pelo caminho que você percorreu, seja grato pelo terreiro que trouxe você até esse momento dessa expansão de consciência. Então vamos lá, o que eu vou fazer a partir de agora? Como se diz lá no Rio Grande do Sul, é a bangu, é de qualquer jeito. A gente pega agora e sai, vou para casa e vou começar a fazer, incorporar minhas identidades, eles vão trazer mais ou menos. A gente precisa de orientações, a gente precisa percorrer um caminho, esse é um caminho. Vamos dizer que tudo são ciclos na vida. Esse ciclo está se fechando e outro está se iniciando, outra caminhada está se iniciando. Essa caminhada é uma caminhada que muitas vezes ela é um pouco árdua, né? Até que a gente tenha compreensão, até que a gente adquira coisas que a gente precisa fisicamente ter, né, junto de nós. Isso a gente não pode tirar da nossa cabeça, né? A gente precisa que outras pessoas nos auxiliem, e isso sim a nossa espiritualidade vai trazer. Esse caminho é que a nossa espiritualidade vai trazer. Então a gente precisa estar em conexão com ela. No momento que eu deixo de frequentar, que eu deixo de pertencer a esse terreiro, a essa egrégora, eu vou precisar sim me associar a outras egrégoras, para que eu adquira então esse conhecimento, esse axé que vai ser me passado conforme a minha necessidade, a necessidade da minha espiritualidade. Para isso, eu preciso procurar pessoas que fazem esse trabalho, que já passaram por esse caminho, que já receberam esse axé e que hoje compartilham desse axé, assim como outros compartilharam comigo, assim como outros compartilham com irmãos meus, com outras pessoas em todo o nosso território aí brasileiro, aos quais estão fazendo, como eu sempre digo, esse caminho, o caminho de volta qual? Voltar os olhos à nossa ancestralidade, voltar os olhos a essa espiritualidade que nos exige, né? Para alguns é exigido esse caminho, porque foram os acordos que a gente fez, né, lá no Orum, de cultuar a nossa ancestralidade dessa maneira. Então é isso que a gente precisa, nos associar e entender que esse caminho ele precisa ser percorrido. A gente não pode pular etapas, né? Quando a gente sai e começa a cultuar a nossa espiritualidade individualmente, entre aspas, porque a gente precisa dessas associações, né? A gente precisa desses contatos, dessas vivências com essas pessoas para que a gente adquira. A gente precisa entender que esse caminho não pode ser pulado etapas, como eu disse, tá certo? E como que foi contigo? Como foi comigo? Bem, a minha espiritualidade, em certo momento, vou contar o último assim episódio, num terreiro ao qual eu tenho contato ainda com até a minha madrinha, benção minha madrinha se estiver vendo, tinha uma questão que com pombogira e homem era uma questão, uma regra da casa, que obviamente era respeitado, precisava ser respeitado, são os dogmas da casa, são as regras da casa, elas foram criadas e precisam ser respeitadas, é isso que eu digo para vocês, a gente deve respeitar as regras, e se a gente não se encaixa, a gente precisa consultar nossa espiritualidade. Nesse caso, foi a minha espiritualidade que não se encaixou com esse dogma da casa, né? Que é uma ancestral feminina, né? Dona Maria Padilha,
que começou a se manifestar na minha vida justamente naquele terreiro, e ela me orientou que eu deixasse, né, com gratidão, com respeito, deixasse aquela casa e começasse a trilhar esse caminho, assim como o seu Tiriri também, em outro momento, em outro terreiro, também me fez deixar aquele local por diversos fatores, dogmas e enfim, que eu não me encaixava mais. Sou muito grato aos dois, muito. Foi o que me moldou e me fez chegar até aqui, né? Exaltar também o nome do pai Cipriano das Almas, Preto Velho, que, meu Deus, é a espiritualidade que trouxe muitas orientações na minha vida, até para o terreiro em outro momento, onde a gente tinha muito ainda dentro das nossas ritualísticas, o sincretismo, enfim, muitas práticas que hoje já não fazem mais parte, como a gente aborda a espiritualidade, a questão de encontros, né, como giras, a gente não aborda mais dessa maneira tradicional, né? Então, nem sempre foi assim, né? Essas mudanças elas foram acontecendo, mas bem lá no início, quando eu deixei o terreiro onde a Maria Padilha me trouxe essa questão de abandonar, de deixar esse caminho, fechar esse ciclo e iniciar outro, o seu Cipriano começou a vir em terra e trazer orientações, né? E aí começou, sem que a gente percebesse, a formar ali uma egrégora, começaram a chegar pessoas. Eu tive um contato de mais ou menos 2 anos nesse período aí com o candomblé, né? Fiz algumas ritualísticas dentro do candomblé, foram pessoas que me trouxeram conhecimento também, não posso negar, né? Odara foi maravilhoso, sou grato, e isso foi me moldando na questão do caminho de volta. Ritualísticas com imolação de animais começou a acontecer, começaram a acontecer diversas coisas. O terreiro começou a acontecer. Então tudo aquilo que o pai Cipriano nos disse há 2 anos atrás, aquilo ali estava concreto, sem a gente, como é que eu posso dizer, sem ter pretensão para que aquilo ali acontecesse. Não foi uma pretensão, nós vamos fazer um terreiro, agora eu vou, não sei, não. As coisas aconteceram naturalmente. Lembra quando eu falei lá no início do caminho? Então esse foi um caminho. E aí começamos a fazer as coisas físicas da espiritualidade, ok? Junto com a ajuda desse pai de santo, né, do candomblé, que eu fiz algumas ritualísticas, como eu falei. Eu fiquei ao lado dele, eu fiquei como um aprendiz dele e aprendi muitas coisas. Então, muitas coisas eu trago essa influência ainda dentro do meu culto, muitas vezes aqui o culto da Umbanda, enfim, nesse período, certo? A gente trazia para dentro do terreiro, muito dessa mistura de candomblé, ficou um bandomblé, como se chama assim, né? Esse caminho começou a se fazer, né? Deixar a Umbanda tradicional e esse caminho começou a ser percorrido. Até que um certo ponto as coisas tomaram uma proporção muito, muito grande, né? Havia muitas pessoas, ciclos se fecharam, outros se iniciaram, pessoas saíram, pessoas entraram, mudanças foram acontecendo, né? Mudanças de ritualística, essa coisa do sincretismo católico, essa coisa do altar começou a ser desfeita, começamos a trocar imagens, né? Muitas vezes de santos brancos por imagens de orixás negros, enfim, começamos a fazer esse caminho de volta. Comecei a estudar oriquis em Yorubá, de Exu, de Ogum principalmente, porque eu fiz ritualísticas de Ogum, tenho um assentamento de Ogum. Na Umbanda e no Candomblé ali eu não fui iniciado, mas Ogum que sempre me pegou desde a Umbanda. Então eu tenho essa ancestralidade que trabalha na minha vida, ela é presente na minha vida. Eu não falo muito sobre ela, mas ela é presente, está aqui o assentamento na minha casa, ela é cultuada, né? Salve Ogum, Ogum Yemoye, se Ogum vive, eu vivo, nós não vivemos sem Ogum, assim como a gente não vive sem Exu, assim como a gente não vive sem a nossa ancestralidade, as divindades brasileiras. Então, para a gente não se perder,
E aí esse caminho foi mudando até que o vô Cipriano mais uma vez veio e trouxe mais uma das dos seus enigmas, vamos dizer assim, né? A princípio, assim, a gente não estava entendendo nada, mas ele disse que aquela grandiosidade numérica, vamos dizer assim, né? Porque a qualidade já não era, ou talvez a gente estava caminhando, vamos dizer melhor, né? Não existia essa qualidade, né? Não existia esse entendimento, essa busca por essa qualidade de culto. Então ele trouxe mais uma vez esse recado para a gente e disse que se acabaria, se fecharia esse ciclo, coisas grandes viriam e estavam vir para acontecer, e que ficaria tão reduzido o a nossa egrégora de pessoas que caberia apenas em uma mão, né? Naquela época eram mais de 40 pessoas, né? Assertivamente isso, e ficamos realmente com uma mão ou menos, e principalmente depois que seu Tiriri, junto com toda a ancestralidade, me trouxe a possibilidade de eu adquirir um meu imóvel, de eu fazer a minha iniciação no Rio de Janeiro, no culto tradicional, e a partir de então, quando eu fui iniciado no culto tradicional, Orixá Essim Ibilé, a Orixá Exu Elegbara, para quem não sabe, as qualidades de Exu Elegbara, ele traz essa característica de barulho, de guerra, de caos, certo? De tirar as máscaras, né? Principalmente a do seu filho, né? Então ele tira as tuas máscaras e ele tira as máscaras daqueles que estão contigo. Então eu posso dizer, hoje até pensei nisso, hoje durante o dia, hoje é um domingo, tá? Domingo à noite, pensei hoje durante o dia que Exu entrou pela porta da frente e muitos saíram pela porta dos fundos, porque a energia, para aqueles que não estão condizentes com o caminho, ela é insuportável, certo? Ela é insuportável, ela torna o ambiente insuportável, as pessoas insuportáveis, né? E posso dizer de pessoas que chegaram aqui, né? Depois disso, sentaram aqui, na frente de Exu, falaram bonito, fizeram e aconteceram, mas Exu é vivo. Exu é vivo, o culto que a gente presta aqui no Terreiro Guardião Divino, ele é muito intenso, muito verdadeiro, certo? A gente procura cada vez mais, cada dia, cada ritualística que a gente faz, a gente melhora e nos aperfeiçoamos mais no culto desse orixá, né? Muito das coisas que eu faço, ele que me trouxe. Muito pouco eu aprendi com quem eu deveria aprender, mas falando do humano, mas o humano é falho, né? Todos nós somos falhos. E tudo bem, gratidão, porque o caminho que Exu me traz e que está me trazendo, né? Traz para as pessoas que estão na minha casa hoje, que são meus filhos, que são poucos, graças a Exu, são poucos, mas todos têm o seu trabalho, a sua prosperidade intelectual, material, familiar, né? Não tem ninguém, não é ninguém drogado, não é ninguém, enfim, estão todos num bom caminho. Ninguém é milionário, mas quando abraçaram essa causa junto comigo, estavam num ponto, assim como eu, e hoje estão em outro, num ponto acima, né? Buscando o seu caminho, junto com as suas próprias ancestralidades, as suas divindades, e junto com essa egrégora de Exu que abraça, com certeza, o Guardião Divino, né? O terreiro de culto à ancestralidade, né? Guardião Divino, que a gente trocou o nome de terreiro de Umbanda para terreiro de culto à ancestralidade, porque tem muito mais a ver o culto à ancestralidade do que a Umbanda, certo? Nós não somos Umbanda, nós somos adeptos ao culto tradicional, tanto africano quanto esse culto tradicional às nossas divindades brasileiras. Que tradição é essa? É o que a gente vai descobrir juntos aí durante a nossa caminhada, conversando, trazendo conhecimento, expansão de consciência e, como eu posso dizer, ferramentas
efetivamente para que a gente chegue nesse caminho, porque não adianta eu ficar aqui só falando e não apresentar para vocês essas ferramentas, né? Que podem estar trazendo para cada um de nós o caminho junto com a ancestralidade. Então essas ferramentas que me foram concedidas, certo? Que Exu me trouxe, me traz todos os dias, através de estudos, através da expansão do meu intelecto, através da expansão de toda essa egrégora dos filhos da casa, da Dani da Cigana, dos amigos, dos irmãos, dos companheiros que nos seguem, né? Outros companheiros que também seguem o mesmo caminho, que também têm esse trabalho de levar esse entendimento ao qual nos foi permitido, talvez pela nossa curiosidade, talvez pelo trabalho que nos foi permitido, né? Esses irmãos que também, como eu disse, colocam a cara, porque a gente está aqui botando a cara a tapa, certo? Porque é que nem técnico de futebol, né? Na torcida todo mundo é técnico, para ser crítico todo mundo sabe dar a sua opinião, mas para vir aqui assumir o seu compromisso, né? Assumir o seu caminho e botar a cara para trazer para vocês, dividir com vocês essa nossa experiência, dividir com vocês o que a gente aprendeu, o que a gente absorveu, o que foi bom, o que não foi bom, e assim, da mesma maneira, vocês vão poder fazer, né? Levar para vocês o que é bom, tirar daqui o que é bom, o que não é bom, deixa para trás. Então esse caminho é muito importante, que a gente entenda, como eu disse no início, vou falar de novo, para você que está saindo então do terreiro, voltando, para a gente não se perder, a gente precisa cumprir esse caminho, a gente não pode pular, como eu disse antes, a gente precisa cumprir os ciclos, tá certo? Então a gente precisa estar em contato com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade, para saber para onde ela vai nos guiar, certo? Qual o caminho que ela vai começar a nos mostrar, o caminho que a gente tem que percorrer até que a gente encontre o nosso rumo e consiga dar continuidade a esse caminho. Longe dessas 4 linhas que, infelizmente, tanto nos sufoca, que tanto nos traz essa dependência, né, que pelo interesse do ser humano foi se perdendo. A essência, hoje em dia, a gente pode ver que tudo é uma guerra, tudo é uma briga, briga de ego, briga de saberes, né? O que eu sei é maior do que o outro sabe, eu sei mais, está errado isso, está certo aquilo, é muito negativo. Então, a gente precisa, eu preciso principalmente, trazer isso para dentro de mim, essa questão de olhar para mim, olhar para o meu caminho, certo? E dividir com vocês tudo aquilo que foi negativo para mim, foi negativo para diversas pessoas que chegaram até mim, e principalmente aprender com a espiritualidade e com as ritualísticas, certo? E com as pessoas que nos trazem esse axé, porque nada mais importante do que a gente acreditar na nossa espiritualidade e acreditar no que a gente está o que a gente está deixando desse momento para frente é um final de um ciclo e o início do nosso caminho, efetivamente. Resumindo então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Entender que quando a gente sai dessas 4 linhas dentro do terreiro, a gente vai ao caminho da responsabilidade espiritual, a qual a responsabilidade começa a passar a ser nossa. Então o que a gente precisa fazer? Estudar muito, se associar no nosso caminho com pessoas que nos tragam o que a nossa espiritualidade e nós necessitamos, muitas vezes, para adquirir esse conhecimento. Tá certo? Escutar a espiritualidade. Também escutar a espiritualidade, tá certo? Escutar o que eles têm para nos dizer. Fazer o culto
Que culto que eu estou dizendo? Desculpa estar me expressando, estou pensando de que maneira eu vou dizer para vocês. Pensar nessa conexão interior com a nossa espiritualidade, né? E não no momento da incorporação. Tentar que a gente se conecte com ela, com a espiritualidade, quando ela está no vento, quando ela está no ar, para que a gente possa entender o que ela necessita, qual a necessidade dela. Pergunte para ela se ela quer estar dentro do terreiro, servindo aquela energia, aquela política, né, de trabalho, ou se ela quer outra coisa, ou se ela quer te mostrar qual é o teu caminho, quais foram os teus acordos no mundo espiritual para com os teus antepassados, para que você não continue passando trabalhando assim com a espiritualidade e achando que está tudo errado. Realmente, se você está trabalhando com a espiritualidade e está dando tudo errado, é porque você não está fazendo o que ela realmente quer que você faça, porque ela não quer que você vá por esse caminho. Ela está te mostrando um outro caminho, basta você ouvir. Certo? Tá certo? Acho que o vídeo ficou aí talvez muito longo. Tivemos que dar uma parada aí, talvez tenha me dispersado um pouco nos pensamentos. Mas eu agradeço a todos vocês, né, pela atenção. Peço que vocês puderem compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que se encaixam dentro dessa história que eu contei para vocês. Acho que muitas pessoas se encaixam, né, nessa ânsia de saber, de conhecer, de buscar. Muitas vezes a gente cercado de uma teia de medos, de coisas que nos prendem, né? Que são aqueles dogmas que nos fazem ficar longe da nossa essência. Então o que eu desejo para vocês é o que eu desejo para mim: expansão de consciência dentro da nossa espiritualidade, dentro do nosso culto aos ancestrais, o culto africano, para quem é do culto africano, o culto às divindades brasileiras, tá bem? Então, um beijo a todos, pedi para compartilhar, mas esqueci de pedir para se inscrever aí no nosso canal, para dar uma força para a gente estar dividindo essa ideia aí, tá bem? Um grande abraço para todos, uma boa noite e que Exu Eleibara abençoe sempre.